sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Imagino que boa parte de vocês, se não a totalidade, já ouviram falar do efeito Disney, que ao longo das décadas tem deixado bastante admirados os empresários em função do seu sucesso. Um verdadeiro caso de sucesso, um case, que eles mesmos, todos os organizadores do empreendimento, atribuem o seu êxito ao cuidado das coisas pequenas, das pequenas coisas. Não sei se conhecem um livro de alguns anos atrás, cujo título é Nos Bastidores da Disney, pelo menos o seu título aqui no Brasil, de autoria de Tom Conelan, que conta a história de 5 executivos bem-sucedidos que aceitaram passar 3 dias na Disney, num programa de treinamento, para conhecer como a metodologia de trabalho da Disney poderia mudar os resultados das suas empresas. Desses 5, 3 são homens e 2 mulheres, com uma espécie de mentor, na verdade quem vai lhes dar o treinamento, um ex-funcionário da Disney que trabalha com consultoria, e mais do que colocá-los para estudar um caso desses bem descritos no papel, propôs-lhes passar 3 dias lá na Disney e estudar o caso já em loco, com uma experiência vivencial. Chama atenção o fato de que 70%, continua sendo assim, 70% das pessoas que vão à Disney são pessoas que já estiveram pelo menos uma vez e fazem questão de voltar, ficam encantadas, cativadas, fazem questão de voltar ou por si mesmos ou porque querem experimentar de novo o mesmo que experimentaram indo pela primeira vez, mas ou porque querem levar a esposa, porque querem levar o marido, porque querem levar a namorada, o namorado, porque quer estar lá com os filhos, com as pessoas que amam, quer fazer com que partilhem daquilo que lhes agradou tanto. E a verdade é que o plano para os 3 dias era que caminhassem, conversassem e observassem o que acontecia, e assim estariam aprendendo o que a própria Disney apresenta como as 7 lições aplicáveis à empresa de cada um, tornando-as tão bem-sucedidas quanto a própria Disney. Uma das primeiras coisas que aprendem é que a Disney tem como concorrentes todas as empresas, independentemente do setor em que atuam, seja a FedEx, seja a General Electric, todas consideram como concorrentes do ponto de vista da excelência do serviço que oferecem. E como que estamos de olho em todas as empresas para absorver aquilo que as tornam mais excelentes, de tal forma que nós também, com essas mesmas características, mantenhamos a nossa excelência. E foram descobrindo uma porção de detalhes. Eu faço menção aqui só de 2. Um deles com relação à limpeza, tudo ali parecia tudo extremamente limpo, e de repente viram
um funcionário que passava por um lugar e viu um papel no chão, uma sujeira no chão, se aproximou e recolheu aquilo para jogar no lixo. E por sugestão lá daquele mentor, do consultor, uma das empresárias, né, que estavam lá nesse grupo dos 5, se dirigiu até o homem e foi perguntar se ele fazia parte da equipe de limpeza. E o homem disse que sim. E ela lhe perguntou: e quantos vocês são aqui que se encarregam da limpeza? E a resposta deixou todo mundo bastante admirado. Aquele homem respondeu: somos 45 mil, ou seja, todos nós. E nos sentimos responsáveis pela limpeza, como depois também foram percebendo que todos se sentiam responsáveis por resolver qualquer questão que se apresentasse. Ou seja, não havia, isso daqui não é comigo, procura tal fulano, procura tal outro. Não, todos aqui, todos se sentiam responsáveis e compravam o problema, né, pois a questão que lhes era colocada para ajudar a resolver. Depois elogiou como tudo ali parecia novo. E o consultor disse: repare nos postes. E disse: as pontas mais gastas deles são retiradas e retocadas todas as noites. A meta é que pareça novo toda manhã. O pessoal achou que ele estava brincando, mas ele disse: não. Uma empresa que se preocupa com um poste prestará essa mesma atenção a qualquer coisa que envolva o convidado, pois a atenção aos detalhes faz parte da cultura da empresa. E assim por diante. Na realidade, diria que é um consenso em que as coisas pequenas, os detalhes, são importantes para o êxito de qualquer empreendimento. Sim, se a gente sai procurando, por exemplo, um buffet para organizar uma festa, ainda mais uma festa de casamento, diria que em todas as propagandas, né, em todas as referências que a gente vai encontrar, há uma atribuição de cuidado dos detalhes. E vão chamar atenção para isso. E vão dizer lá na propaganda: nós cuidamos de todos os detalhes para fazer a sua festa mais maravilhosa, mais inesquecível. O tema das coisas pequenas é um tema que, de consenso, é algo importante. É considerado assim como algo importante. E também é título de livros, de romances, que a gente pode procurar também encontrar. Inclusive do ponto de vista negativo, tem um amigo que trabalhou na Siemens durante muitos anos, lá na Alemanha mesmo, e com frequência faz referência a um ditado que ele aprendeu lá. Se costuma atribuir ao Goethe, mas na verdade é conhecido como um ditado, um provérbio alemão, que diz: o demônio mora nos detalhes. E pode ser aplicado a tantas situações. Sei, no escritório da advocacia, que tem que redigir uma petição ou apresentar, né, todos os elementos para um processo da entrada, num pedido. E se o argumento não está muito bem revisado, se a lei não está perfeitamente citada, se não tem previsão de todas as brechas, pode ter, por um lado, inutilizado aquele processo, tem que começar de novo. Ou, por outro lado, se perder um prazo, um pequeno detalhe, né, deixou escapar o prazo, né, era nesse dia, e atinou para o dia seguinte, depois perdeu. Os prazos são importantes. E tantas outras situações. Anos atrás explodiu lá aquele shopping Osasco Plaza Center, lá em Osasco. E a razão da explosão tinha sido um pequeno vazamento de gás. Que até alguns funcionários e outras pessoas passando, principalmente os funcionários que estão lá todos os dias, já tinham sentido um cheirinho de gás. E falaram: bom, tá vazando gás, alguém já vai tomar alguma providência. E a verdade é que todo mundo pensou a mesma coisa e explodiu o shopping, nada menos. E, em geral, os incêndios são provocados por pequenas faíscas, algum pequeno curto lá na caixa de luz, ou algum problema, alguma pane, né, em algum voo, né, a importância de um rebite numa asa.
para a estabilidade do voo, até para a segurança do voo, tantos pequenos detalhes. Todos nós temos experiência no dia a dia de como um detalhe pode infernizar ou pode divinizar a nossa vida, os nossos momentos. E podemos ver-nos assim infernizados por um espinho, né, um pequeno borrachudo. Nem queria explorar agora o vírus, né, o coronavírus. É tão pequeno que não se enxerga, né, e que pode levar uma pessoa a óbito, a fazer passar muito mal. Bom, e tá na história de um clima bastante duro, né, obrigando a gente a estar recluído. E, bom, e tantas outras, nos expôs, né, tantas outras situações que até de modo oportunista vai sendo explorada por alguns setores da mídia, vai sendo explorado pelos partidos políticos. Mas, indo para coisas mais caseiras, né, uma tesoura que a gente procura e não está no lugar. A última pessoa que utilizou não deixou lá, nos inferniza, porque depois a gente sai perguntando e ninguém pegou, ninguém viu. E a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho, ou vai ter um trabalhão, vai atrasar, mas é só a chateação que eu produzo, não encontrei o grampeador. Quem pegou o grampeador? Não está aqui onde deveria estar. Isso nos inferniza. E por outro lado, né, como os detalhes bem cuidados, como são fontes de divinização, parece que a gente vai até o céu e volta. Quando encontramos uma pessoa que nos abre um sorriso, que quebra, né, desmonta aquele mundo interior em que a gente estava lá mergulhado, talvez mais pessimista. Uma mensagem que entra de alguém que está em outra cidade, às vezes está em outro país, e que a gente parar para pensar e falar, nossa, eu não sei o que eu estava pensando agora, mas essa pessoa nesse momento estava pensando em mim, porque veio uma mensagem que nem foi uma mensagem de uma linha de transmissão, foi uma mensagem encabeçada com o meu nome. E como isso nos faz bem, nos atinge até o fundo da alma, aquilo que nos diviniza. Nesse sentido, quem mora no detalhe é o próprio Deus. E mais ainda, esse é o tema de fundo, né, do nosso recolhimento de hoje, a transcendência das coisas pequenas, é o título. Mais ainda, né, mais do que quem mora no detalhe é o próprio Deus, na verdade quem nos espera no detalhe é o próprio Deus. Jesus, isso vem transcrito por São Mateus, no finzinho do seu Evangelho, no capítulo 25, propôs uma parábola para eles, querendo explicar no que consiste o reino dos céus. Como é que uma pessoa faz para atingir o reino dos céus, que no fundo faz para atingir a sua felicidade mais plena, a sua realização mais plena. Depois dessa vida, já estando permanentemente com Deus e com os santos, com os anjos, outras as pessoas mais maravilhosas, né, que já puderam existir. E Jesus propõe a chamada parábola dos talentos. Os talentos que podem ser interpretados como uma unidade monetária, na verdade era uma unidade de peso, mas que para nós também não vem tanto ao caso ficar explicando, e sim como Nosso Senhor depois vai elogiar aquelas pessoas que rendem ao máximo os talentos que receberam de Deus e aquelas pessoas que não, que os enterram. Diz assim a parábola: o reino dos céus será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5, rendimento de 100%. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, outra vez, 100%. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe,
confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que fosse fiel no pouco, quia fuiste in pauca fidelis, se diz em latim, porque fosse pequeno nas pequenas coisas, eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. Uma espécie de fórmula de canonização. Entra aqui no reino dos céus, você que foi fiel nas coisas pequenas, naquilo que eu te confiei, você que fez render. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que fosse fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem, entra na alegria do teu Senhor. A mesma fórmula de canonização. Já que você foi fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Entra na alegria do teu Senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Como capelão numa escola de negócios, cito com frequência essa passagem em alguma missa, às vezes até em alguma formatura lá na escola, e porque precisamente o próprio Jesus fala em termos de banco, fala em termos de investimento, fala em termos de negócios. E conclui assim essa parábola daquele senhor que ficou muito contrariado com o servo mau e preguiçoso. Tirai-lhe esse talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas o que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque fosses fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Entra na alegria do teu Senhor. Numa outra parábola, também falando de negócios, a chamada parábola do administrador infiel, Jesus conclui assim, aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também será infiel no muito. E saindo do âmbito dos negócios, vamos folheando o Evangelho, vamos percebendo como chama a atenção o amor de Cristo ao detalhe. Tem algumas manifestações aparatosas, os milagres que faz. Por exemplo, em 2 ocasiões, alimentou, numa delas 5.000 pessoas, noutra delas acho que 3.000 pessoas, sem contar mulheres, 5.000 homens, 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os judeus não contavam nas estatísticas, essa é a realidade, infelizmente. Mas deu a comer essa multidão, numa das vezes, só com 5 pães e 2 peixes. E já ia entardecendo, as pessoas o tinham acompanhado durante um dia inteiro. Jesus os deixou assim, tomados, né, pela beleza da sua pregação, pela força, né, da sua personalidade, que o pessoal esqueceu até de comer ao ouvi-lo. E já do meio para o final da tarde, disse aos discípulos, tenho compaixão dessa multidão, eu não queria despedi-los, eles podem desfalecer no caminho, Cristo preocupado com o bem-estar deles. E temos que dar-lhes de comer. E André encontra um molequinho que tinha lá na sua lancheira 5 pães e 2 peixes, né? E diz, olha, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? E Cristo fala, já é suficiente. Por um lado, Cristo diz, eu com o pouco faço render o muito. E é verdade, deu-lhes de comer, começaram a partir os pães e os peixes, e aquilo foi se multiplicando, e todos ficaram saciados. Mas o que também chama a atenção, como detalhe de cuidado assim do Senhor, é o que diz aos discípulos logo depois, recolhei as sobras.
Não só comeram, como se fartaram, como ainda teve sobras. Recolheram 12 cestos cheios de sobras. E Nosso Senhor tem a preocupação, talvez isso, ainda que não fosse um tema, né, da época, seria forçar um pouquinho, né, a ecologia, né, mas pelo menos não deixar toda aquela sujeira, mas principalmente para que não houvesse desperdício. De fato, uma aglomeração dessas de pessoas, sem ir muito longe, né? Em 2007, quando veio aqui o Papa Bento XVI, que canonizou o Frei Galvão lá no Campo de Marte, no dia seguinte, reuniu lá milhares de pessoas, e no dia seguinte me chamou a atenção a notícia do jornal que a prefeitura, ao fazer a limpeza do local, tinha recolhido 4 toneladas, né, de lixo. E boa parte do lixo era isso, era o resto de lanche, talvez algumas garrafas PET, com metade cheia de Coca-Cola, metade de água, papel de bala, sei, todas essas coisas que estavam lá, latinhas, né? E, de fato, quando se reúne grande multidão, também a quantidade de lixo é uma coisa assim assombrosa. E Jesus, então, vendo toda aquela sobra, diz: recolhei. Não vou deixar nada sujo aqui. E, ao mesmo tempo, não vou deixar nenhum desperdício. Isso pode servir ainda para outras pessoas ou distribuir entre eles. A gente não tem nenhum desdobramento a mais do Evangelho, mas o cuidado de Cristo no detalhe. Outra cena muito chamativa, Cristo faz uma coisa portentosa, ressuscita uma menina. Diante dos seus pais atônitos, lá no seu quarto de dormir, né? Os pais o chamam, ele sobe até o quarto, vão com ele 2 discípulos, e estão lá os pais, e a menina ressuscita. E diante daquele alvoroço, daquela euforia, né? Imagina os pais recuperando a filha viva, Cristo diz: dá-lhe de comer, porque ela deve estar com fome. Essa preocupação, esse carinho, esse cuidado, e tantos detalhes. Se a gente contempla um pouquinho a paixão do Senhor, por exemplo, Jesus, quando ele foi preso no Horto das Oliveiras pelos soldados, dos sumos sacerdotes, lá se produz um início assim de resistência, promovida pelos próprios apóstolos, em que Pedro puxa a espada e corta a orelha de um deles, chamado Malco. O Evangelho traz até o nome do soldado. E Cristo, que já estava sendo espancado, preso, com uma corrente no pescoço, percebe aquele movimento e diz: Pedro, embainha a espada. Depois pega a orelha e cura, restitui para aquele soldado, que fica atônito, sem dúvida, né? Depois, uma vez, Cristo já preso, passando por uma situação super dura, dolorosa, acusado injustamente, já sendo cuspido, outra vez sendo socado, percebendo a inveja dos sumos sacerdotes, né, que estão querendo promover a sua morte, nos falsos testemunhos, né, que as pessoas pagas estavam lá dando contra ele. Ele que tinha anunciado para Pedro: Pedro, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai ter me negado 3 vezes. E Jesus percebe o cantar do galo. E quando o galo canta pela 2ª vez, de fato, Pedro tinha negado 3 vezes, lá no meio daquela multidão. E Jesus, como se não tivesse mais nada para pensar, né? Ou como se tivesse condições de pensar, procura Pedro com o olhar, que narra isso é São Lucas, e o olhar dos dois se cruzam, os olhares, né? E Cristo, com esse olhar, resgata Pedro, como quem diz: de fato, a gente já tinha previsto, mas vai dar tudo certo. Pedro chora amargamente, sai de lá, mas não desespera, principalmente em função desse detalhe de Cristo, de olhá-lo, resgatá-lo com o olhar. Há uma outra passagem que, já da ressurreição de Cristo, que a gente reviveu, comemorou até agora no período pascal, naquele domingo da ressurreição de madrugadinha, São Mateus diz que tremeu todo lugar, a pedra que estava tapando o sepulcro rolou e o sepulcro ficou vazio. Ou seja, o Cristo ressuscitou e saiu de lá. Foi uma coisa estrondosa. E os apóstolos, quando tiveram notícia desse acontecimento, correram até lá
E a verdade é que um dos sinais até que acabaram tendo como manifestação de que Cristo era o Cristo mesmo que tinha ressuscitado, é que encontraram aqueles lençóis com que Cristo tinha sido envolvido, que era o modo de fazer a sepultura dos judeus, não estavam rasgados, nem jogados num canto. Cristo ressuscitou, mas não ressuscitou ali como uma espécie de super-herói, né, rasgando tudo, já saiu. Os lençóis, o sudário, né, o santo sudário, que é tão venerado hoje lá em Turim, estava dobradinho lá na cabeceira do local onde tinha sido depositado. Cristo como que ressuscita e já lá, talvez pela força de hábito, não quero fazer nenhuma graça, mas não deixa de ser gracioso, pela força do hábito, arruma a cama e deixa lá seus lençóis dobradinhos. É o detalhe, é o carinho, só pode ser o Senhor. Um cuidado que Cristo chama atenção também do ponto de vista negativo e propõe essa outra comparação para eles na sua pregação: caçai as pequenas raposas que destroem a vinha do Senhor. Caçar as pequenas raposas que podem destruir, como que fazendo-se eco daquela frase que a gente já encontra no Antigo Testamento, dita assim em latim: quis pernit modica paulatim descidit. Aquele que despreza, que descuida as coisas pequenas, cai pouco a pouco. As pequenas raposas que destroem a vinha do Senhor, que destroem, por exemplo, o amor conjugal entre marido e mulher, porque foram descuidando dos detalhes de carinho. E ela, que antes se arrumava, se produzia um pouquinho para recebê-lo, ou que era tão cuidadosa com as coisas da casa, com as coisas dos filhos, da roupa e da alimentação, e de repente anda desmazelada. E isso é decodificado, logicamente, como uma falta de carinho, falta de amor. E ele, por sua vez, né, que antes era um gentleman, e era todo cuidadoso por abrir a porta do carro, por puxar uma cadeira, tirar o casaco, depois ajudar a colocar. E agora passou o tempo e já vemos lá o casal com os filhos, né? E ele andando lá na frente sozinho, ela carregada de sacolas e segurando um filho para não sair lá correndo. Depois, quando chegam lá no estacionamento do shopping, ele só com um clique já abre todas as portas assim eletronicamente, mas não vai abrir a porta, tem que colocar a sacola no chão, tem que pedir pelo amor de Deus para vir me ajudar. Pequenos detalhes, mas que fazem uma diferença. São José Maria Escrivá fazia referência a um pequeno detalhe também, que é a aliança, né, do vínculo conjugal, e que de repente, numa viagem, num congresso, ou ele ou ela tiram a aliança, colocam no bolso, colocam na bolsa. Às vezes pode até ser que seja o mesmo caso, por uma questão de segurança, pode correr um risco de assalto, não quer perder aquele objeto aqui de grande estima. Sem dúvida, não se trata aqui da gente criar uma regra. Mas outras vezes poderia ser já um início de infidelidade que pode chegar longe. Ou uma troca de mensagens com um colega, com uma colega, mais insinuante, e que depois o demônio, ele é arteiro, né? Ele vai dar um jeito de que a outra parte perceba, e ele está tomando banho e entra a mensagem da colega, aparentemente sem nada, mas e a esposa vai ver, vai vibrar o telefone bem na hora e ela vai ver, ou vice-versa. Ou ele vai entrar no micro que tinha ficado aberto e tem uma troca de mensagens dela com o colega que não havia nenhuma má intenção, mas houve lá um movimento de vaidade, uma pequena vaidade, um pequeno fazer-se de interessante que, puxa, detalhe, pois é. Caçai as pequenas raposas que destroem a vinha do Senhor e destroem o teu trabalho bem feito, porque você descuida a pontualidade, ou porque você descuida a cordialidade na gestão dessas pessoas que estão confiadas a você, porque a tua exigência é desencarnada, ou porque não há exigência, então as pessoas ficam desmotivadas, porque tanto faz entregar coisa de um modo ou de outro. O demônio mora nos detalhes, né? Dizia o Goethe. E os pais que deixam de perceber detalhes na conduta de um filho, porque está com um sorriso, um rosto mais apagado, um sorriso muito forçado,
ou não conhece quais são os amigos que frequenta nas redes sociais e o tipo de programa que tem absorvido, né, de conversas que está envolvido, e depois quando vai perceber, puxa, um desgosto muito grande, né, quando podiam ter chegado antes, né, podiam ter, desde o princípio, ter percebido algo diferente. São José Maria Escrivá, nós sempre o citamos, e nesse mês de modo particular é de justiça que o citemos porque é o seu mês, o mês de junho. A sua festa nós comemoramos no próximo dia 26 de junho. Foi canonizado por outro santo, São João Paulo II, que lhe deu esse título, né, o santo do cotidiano. E o santo, podemos dizer até, das coisas pequenas. São José Maria tinha grande apreço pelas coisas pequenas, à base de contemplar a vida de Jesus no Evangelho. E nesse livrinho O Caminho, né, que boa parte de vocês conhece e utiliza, se não a totalidade, dedicou um capítulo só para chamar atenção para essas coisas. É um livro para nós fazermos oração e também para servir para nós de subsídios, né, para identificando a vontade de Deus para nós sobre diferentes temas. E também nesse, o capítulo intitulado Pequenas Coisas. Porque nós vamos ser canonizados assim, porque fosse fiel nas coisas pequenas, eu te confiaria a grande. Entra no céu, entra aqui na alegria do teu Senhor. Aliás, fazendo um link com o início, né, citando Disney, na nossa meditação, me chamou a atenção algum tempo atrás, né, quando li um perfil biográfico de São José Maria Escrivá, num livro que se intitula O Homem de Villa Tevere. Villa Tevere é o nome do complexo de edifícios que compõe a sede central do Opus Dei, lá em Roma. E ele deu esse título Homem de Villa Tevere porque a verdade é que ele, desde que se estabeleceu em Roma, de 1946 até 1975, quando ele faleceu, praticamente não saiu de lá. Ficou literalmente 20 anos sem mover-se de lá, mas promovendo a expansão do Opus Dei pelo mundo inteiro e envolvido nas coisas do governo, do estímulo que tinha que dar para as pessoas, estudando no detalhe cada uma das consultas que iam lhe fazendo, ele que tinha o carisma fundacional para transmitir e as pessoas tivessem segurança de estarem cumprindo a vontade de Deus, como Deus queria em cada um dos países, das cidades, né, para onde tinham ido começar a difundir esse carisma da busca da santidade no meio do mundo. E esse livro conta com uma vez, ele estando com duas mulheres da obra, uma chamada Maria Luísa e outra chamada Helena, e mostra para eles uma fotografia e aponta para uma das figuras que estão lá, eram dois homens nessa foto, aponta para uma das figuras e diz: aposto que vocês não sabem quem é. E elas ficam olhando, de fato, o sorriso parece conhecido, mas de fato não fazem ideia de quem possa ser. E São José Maria diz: é Walt Disney. E esse outro é um filho meu que trabalha com cinema e que disse que o Walt Disney está encantado com o caminho. Você vê que tinha um profissional, né, do cinema, membro do Opus Dei lá nos Estados Unidos, e que tinha acesso ao Walt Disney, e ele tinha dado de presente caminho. E em função disso, tinha ouvido esse comentário que o Disney estava gostando bastante de caminho. A gente não tem mais nenhuma outra referência. Uma vez ouvi alguém comentando: parece que o Walt Disney tinha caminho como seu livro de cabeceira. Parece uma extrapolação, a gente não tem nenhuma referência disso explícita nem nada. Quem vai saber quem que já esteve no quarto do Walt Disney para ver o que ele tinha na cabeceira. Mas, com certeza, esse comentário de apreço fez, senão o outro não teria mandado até uma fotografia com o Disney com o caminho nas mãos lá para São José Maria Escrivá. E ao abrir esse capítulo sobre as pequenas coisas, seguramente deve ter vibrado o seu coração. Mas o amor às pequenas coisas que propunha São José Maria Escrivá, não por mania,
mas por amor. Deixou registrado assim, o primeiro ponto desse capítulo, Pequenas Coisas, diz assim, fazei tudo por amor. E queria dizer que aqui a palavra amor ele escreve com maiúscula, porque está se referindo ao amor de Deus. Fazei tudo por amor. Assim, não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. No ponto seguinte, ponto 814, ele volta à carga, diz, um pequeno ato feito por amor, também com maiúscula, quanto não vale? Não por mania, mas por amor. Me lembro, eu estive nessa casa, a sede central do Opus Dei, em Vila Tevere, durante, 2 anos frequentei lá, mesmo porque é onde estão os restos mortais do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá. Então, muitas pessoas que vão lá e vão lá para rezar, né, porque eles têm devoção, e é um lugar de peregrinação. E nessa casa, a primeira vez que eu fui, que estavam me mostrando algumas das dependências, então a gente passou por um hall que tinha lá uma escrivaninha, sem cadeira nem nada, era uma escrivaninha, era um móvel que fazia parte da decoração daquele ambiente. E em cima da escrivaninha tinha um risque-rabisque, só que o risque-rabisque não estava direitinho, assim, acompanhando, com os seus lados paralelos, assim, aos lados da mesa, mas ele estava assim torcido. E eu, por movimento instintivo, até porque nos centros do Opus Dei, na formação que a gente foi aprendendo, que nos transmitiram de São José Maria, se valoriza muito os detalhes, até na decoração, da limpeza, de tudo, como a gente está acostumado a encontrar. Eu, num reflexo, ao ouvir aquilo, me aproximei e endireitei. Coloquei naquilo que me parecia a posição correta. E o outro que estava me acompanhando deu uma risadinha e falou assim, mordeu a isca. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, o nosso padre estabeleceu que aqui, esse risco-rabisco tem que estar torcido. Essa é a posição que lhe corresponde. Para que fique patente que a gente na obra não vive os detalhes de ordem, cuidar das coisas pequenas por mania, mas por virtude. Então aqui estabeleceu que a posição correta dele é assim torcida. E cada vez que alguém passa aqui em direita, o outro diz, não, aqui a posição é essa. Também me mostraram uma inscrição que há na parte alta de uma parede de uma das salas lá, que é uma citação do Evangelho de São João, e no final da frase está lá colocado como costuma ver, né? Mas a citação, João, capítulo e versículo. Não lembro agora mesmo qual é. Mas a pessoa que me mostrava essa sala, então dizia, está vendo aquele versículo? Aquele número está errado. Não corresponde à Bíblia, né? Mas quando terminaram de pintar, depois alguém chamou a atenção do Monsenhor Escrivá, dizendo, e padre, aquela referência está colocada errada. Acho que precisava subir lá e repintar. E ele falou, não, meu filho, deixa. Deixa, porque daí também fica patente que nós nos equivocamos e também não acontece nada, né, quando a gente se equivoca. E não vivemos o amor às coisas pequenas, não vivemos as coisas pequenas por mania, mas por amor. E 1000 detalhes, né, detalhes no trabalho, procuramos fazer, colocar até as últimas pedras, não deixar as coisas assim abandonadas. O cuidado material. O Senhor Escrivá dava importância, dizia que a gente até por amor pode abrir e fechar uma porta direito. Ensinava, costumava ensinar. Para abrir uma porta, a gente baixa a maçaneta, puxa a porta, solta a maçaneta. Para fechar a porta, a gente abaixa a maçaneta, empurra a porta, solta a maçaneta. Desse modo, as portas duram mais, né, os batentes, né, e ainda por cima a gente não inferniza a vida das pessoas, deixando as portas batendo a toda hora. Mas podemos fazer isso por amor a Deus. Fechar uma porta, abrir uma porta por amor. Tudo espaço para Deus. Fazer um pequeno elogio. Falávamos antes, dar um sorriso. Ele costumava dizer, tudo isso que te preocupa, cabe dentro de um sorriso
esboçado por amor a Deus. Porque para as pessoas faz muita falta ter alguém sorridente do lado. Um detalhe, algo pequeno. E chegou a entender então que a santidade, ou seja, a felicidade, isso que significa a palavra santo, bem-aventurado, feliz, a santidade está muito vinculada ao cuidado das coisas pequenas. E deixou registrado esse outro ponto aqui em caminho, o ponto 815. Diz assim: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves. Ou seja, para isso então estabelece hierarquicamente os teus deveres. Faz uma lista, uma agenda, em que vão ficar encaixados os trabalhos, sem dúvida, mas também os cuidados com a família, o trato com Deus, previsto até o último detalhe, procurando que o primeiro pensamento e o último pensamento de cada dia sejam para Deus. Se o primeiro pensamento do dia não foi para Deus, vai ser para o WhatsApp, a gente sabe, e o último também. Procurar que o primeiro e o último sejam para Deus, pequeno detalhe, mas que já muda o modo como a gente encara o nosso trabalho, o nosso descanso. Um momento que eu vou prever, um momento que eu vou fazer uma leitura do Evangelho, e hoje eu vou rezar o terço indo no trânsito, que é onde vai encaixar, e desse detalhe, né, vai depender que eu faça o que eu devo em cada momento. E depois a outra componente, está no que fazes. Como que se antecipa toda essa preocupação hoje, né, da atenção plena, o mindfulness, que tem adquirido até uma força de mercado, né, pessoas que vão dar treinamento em empresas nesse sentido. Mas já colocava, do ponto de vista da santidade, de tantas situações, né, que uma pessoa pode santificar o seu trabalho, cuidando de um detalhe. Por exemplo, o modo de dar uma notícia. Nesses dias a gente tem vivido, né? Dependendo do enfoque que se dá, você pode despertar praticamente um pânico gigantesco, ou você poderia transmitir uma tranquilidade dentro da dor, né, desses dias, né, de perdas de pessoas, né? Tem ajudado a consolar, quase que diariamente alguma pessoa que me diz reza porque fulano que eu conheço está entubado, está com Covid, ou meu parente, ou a funcionária, a empregada, e que são coisas reais. E os números que estão aí são números absolutos que, de fato, já impactam. Mas, por exemplo, esses dias eu tenho acompanhado no LinkedIn um profissional que tem me atraído bastante pelo modo como enfoca todos esses cálculos, até estatísticos, a respeito, com previsão de como a coisa vai evoluindo em comparação com outros países. Ele chama Vitor Loyola. E uma matéria muito equilibrada e que me parece dar uma visão mais realista, né, das coisas como vão acontecendo, em vez de ficar comparando o Brasil com a França, Brasil com a Espanha, dizendo, puxa, o Brasil passou a França, passou a Espanha. Na verdade, pelas proporções, né, de territoriais, de número de habitantes, o natural é que passe, né, infelizmente, por mais que a gente tenha aprendido um pouquinho com a experiência negativa deles, que tudo lá começou antes, mas aqui as dimensões são maiores. Então ele fala, bom, vamos comparar São Paulo com a Espanha, daí fica mais proporcional. Mas não só isso. Então, vou fazer referência a uma notícia de alguns dias atrás, que tinha o seguinte título: com 6.821 mortes por Covid em 7 dias, Brasil tem a semana mais mortal. Eu comentava, não é mentira. Em uma pandemia, toda semana é mais mortal que a anterior, a menos que estejamos na descendente. Para que estimular o pânico? As pessoas estão surtando. Chega a ser maldade explorar o lado ruim de tudo ao longo de 10 semanas sucessivas. Ninguém aguenta mais isso. Quer ver a mesma notícia por outra ótica? Continuava ele. Do dia 23 ao dia 29 de maio, tivemos 6.821 mortes, 9,4% a mais do que a semana anterior. De 16 a 22, tivemos 6.231 mortes, portanto, 26,6% a mais do que a semana anterior. Do dia 9 ao dia 15,
4.920 mortes, que correspondeu a 37,8% a mais do que a semana anterior. Mas, se a gente para ver, apesar dos números absolutos estarem crescendo, há 3 semanas atrás era 37,8% de aumento, depois o aumento foi de 26,6%, depois foi de 9,4%. Ou seja, há uma queda evoluindo por mais em porcentagem do número de mortes. E diz, será que as notícias não poderiam ser apresentadas desse outro modo? Brasil aumenta óbitos, mas pela primeira vez desacelera fortemente o crescimento. Ou, Brasil aumenta óbitos, mas crescimento cai e platô se aproxima. Ou, semana tem crescimento de óbitos em 1 dígito pela primeira vez. Um pequeno detalhe, um pequeno enfoque, mas que muda completamente também o clima que pode se produzir. O cuidado das coisas pequenas no caminho da santidade. Nesse caso aqui, a santificação da comunicação, né? Da informação. O Papa Francisco, numa recente exortação apostólica chamada Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, fala sobre o chamado à santidade. E diz, essa santidade a que o Senhor te chama irá crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, começam a falar e surgem as críticas. Mas essa mulher dispara consigo, não falarei mal de ninguém. Deixa eu caçar essa pequena raposa. Isto é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com fé. É um outro passo na santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo. A transcendência do pequeno, das coisas pequenas. Vamos pedir a Nossa Senhora, pedir também a São José Maria Escrivá, tão devoto de Nossa Senhora, para que se una a essa intercessão junto de Deus, para que nós também percebamos a grandeza do pequeno. São José Maria Escrivá, utilizando uma frase do Antigo Testamento, que diz assim, Domini ut apereantur oculi nostri, Senhor, que se abra os nossos olhos. São José Maria Escrivá também pedia, Senhor, que se abram nossos olhos para perceber a importância, a grandeza do pequeno. Pedir para que nós, então, contemplando a vida de Jesus, identificando nele esse modelo a ser imitado, não só a ser admirado, também nos empenhemos, né, para viver, não por mania, por amor, para caçar as pequenas raposas que podem destruir a vinha, né, do nosso amor às pessoas, do nosso amor a Deus, do nosso amor ao trabalho, do nosso amor a nós mesmos. Como das outras vezes, então, vamos fazer agora mesmo o nosso exame de consciência e terminamos o recolhimento. Exame, ato de presença de Deus. Tenho presente na minha atuação que, para além do sucesso no negócio e em qualquer outro empreendimento humano, o cuidado dos detalhes na vida cotidiana tem uma transcendência divina. Ou seja, que Deus me espera em cada um desses detalhes para fazer-me mais santo e estar na história da santidade das pessoas à minha volta. Para trilhar esse caminho de amor às coisas pequenas, procuro fixar-me no exemplo de Jesus, meu modelo em tudo, de modo a parecer-me cada vez mais com Ele, na minha forma de relacionar-me com o Pai e com as pessoas, de realizar o meu trabalho, de cultivar a minha própria perfeição nas virtudes. Também do ponto de vista negativo,
Recordo-me com frequência da exortação do Senhor para caçar as pequenas raposas que destroem a vinha, ou seja, conspiram contra a minha imagem e semelhança com Deus. Nesse sentido, mantenho uma vigilância atenta para não descuidar detalhes de carinho com a esposa, com o marido, com os filhos, com expressões de fidelidade no relacionamento social, no cuidado das coisas materiais, na diligência para executar trabalhos, na frequência do meu trato com Deus, etc. Procuro ainda que esse cuidado dos detalhes seja expressão genuína de amor, sem deixar que se converta em manias ou rigidezes, sabendo abrir mão muitas vezes de algum detalhe quando percebo que está em jogo o bem do próximo, a virtude da compreensão e da compaixão, etc. Recorro a Santa Maria e também a São José Maria, para não perder nunca de vista que a santidade grande está em cumprir os pequenos deveres de cada momento, por amor a Deus e às almas. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,